com os autores da obra, Alcimar Alves de Souza Lima e Isméria Rovai. Este evento é uma realização da J.A. Cursino Editores, com apoio da FAAP de São José dos Campos, a quem particularmente nós agradecemos o senhor Carlos Santos, que é o gestor aqui do campus de São José dos Campos, e a Adriana Palos, que nos atendeu e nos está proporcionando todo esse aparato aqui. Evento que também tem o apoio da GVIVE, Associação dos Ex-Alunos e Amigos do Vocacional. E esse vídeo que vocês assistiram, quase que por inteiro, ele tem 1h e pouco, ele foi produzido pelo um ex-aluno dos ginásios vocacionais, Tony Ventura. O vídeo tem o nome de Vocacional, uma aventura humana. E para falar um pouco mais e inicialmente a respeito disso, que nós vamos escutar daqui a pouco dos ginásios vocacionais, eu queria chamar aqui para fazer uso da palavra inicialmente o senhor Luigi Marques, que é diretor social e cultural da Associação dos Ex-Alunos e Amigos do Vocacional, a GVIVE. Por favor, Luiz. Bem, boa noite a todos e a todas. Em nome da GVIVE, eu quero agradecer a cessão desse espaço, o convite da FAP, esqueci o nome dos parceiros, a FAP. Bom, eu sou ex-aluno do Vocacional da 2ª turma de São Paulo e sinto um orgulho enorme de ter participado dessa experiência e a gratidão por ter participado dessa escola pública de qualidade me faz, 40, 50 anos depois, estar disponível para trabalhar a educação e os rumos dela em nosso país. A GVIVE tem vários departamentos pequenos, mas um deles é o Grupo de Educação e Pesquisa, que a gente vem se reunindo desde 2009. A GVIVE completa esse ano 10 anos de existência. Nesse mesmo ano, a professora Isméria lançou um livro, me falha agora. Isso. E no mesmo ano que a GVIVE. E a gente veio caminhando junto até um dia a gente se juntar para tentar lançar um novo livro. Então, desde 2009, a gente vem participando de congressos, fóruns, oficinas e tudo mais. Aí o primeiro livro da Isméria acabou se esgotando nas exibições que a gente vinha fazendo, então foi pensado em fazer um novo livro, uma nova edição. Aí acabou sendo gestado fazer uma nova edição, um livro diferente com os novos paradigmas. Então, vamos dizer, foi juntado o ex-aluno, médico, psiquiatra e tudo mais, Alcimar Souza Lima, do Vocacional de Americana, a professora Isméria Rovai, e nosso grupo de estudos trabalhando, juntando ideias, dando prós e contras, e afinal esse livro saiu. Em 2011 saiu o filme Vocacional, uma aventura humana, que foi dado para a GVIVE distribuí-lo e disponibilizar ao público. E aí a gente começou a viajar pelo Brasil, fazendo exibições, são mais de 180 exibições pelo Brasil. E esse ano juntou-se ao DVD o livro Escola como Desejo e Movimento, lançado em agosto, e a gente vem percorrendo com os autores um debate, uma palestra, receber opiniões, críticas, sugestões, para que um novo livro já está em gestação, né, para o ano que vem. Então, acho que o que eu tinha que falar era só isso. Nossa associação quer fazer alguma coisa, dar alguma contribuição pela educação, e a gente vem com essas palestras, com essas oficinas, tentar recolher material que, vamos dizer, possa ser acrescentado às discussões e que surjam novas luzes nesse sentido. Então, eu acho que agora o que interessa mais a vocês é conhecer
de perto e profundamente o pensamento do colega Alcimar e da professora Isméria, que a gente está junto há mais de 40 anos. Então, obrigado. Gostaria de chamar, então, para tomar lugar à mesa aqui, o Alcimar e a professora educadora Isméria, por favor. E também o jornalista José Guilherme Rodrigues Ferreira, que vai ser o nosso mediador. Vou ler um breve currículo aqui dos dois autores do livro. Alcimar Alves de Souza Lima é médico, psiquiatra e psicanalista em São José dos Campos e São Paulo, onde também ministra seminários no curso de psicanálise no Instituto Sede Sapiente. É autor de 2 livros específicos da sua área de atuação profissional. Um deles é Pulsões, uma orquestração psicanalítica no compasso entre o corpo e o objeto, publicado em 96 pela editora Vozes, e Acontecimento e Linguagem, ensaio sobre psicanálise e complexidade, produzido pela Casa do Psicólogo em 2013. A educadora Isméria Rovai é ex-professora dos ginásios vocacionais e doutora em Psicologia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Professora de Psicologia da Educação, Psicologia do Adulto e Metodologia da Pesquisa. Diretora do Departamento de Educação e Pesquisa da GVIV, organizadora dos livros Ensino Vocacional, uma pedagogia atual, pela Cortez Editora, de 2005, e Competência e Competências, contribuição crítica ao debate, também pela Cortez Editora, lançada em 2010. Eu queria dizer que, após a palestra, a fala, nós vamos ter um momento para pergunta e resposta, tá certo? Depois, quem quiser autógrafo dos autores, pode se dirigir à mesa aqui. Guilherme, é com você a palavra. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite do Alcimar e da professora Isméria, e também a presença de vocês interessados nas questões da educação brasileira. Uma educação que vive hoje os dilemas do século XXI, num mundo de informações e conceitos estilhaçados, um mundo movido para o bem e para o mal pela tecnologia, computador, celular, mas que, aqui e ali, já dá pequenos sinais de que quer garantir a permanência do desejo, combustível de qualquer ação humana. Ontem, dia do professor, nós vimos as redes sociais, a internet, de uma maneira geral, invadidas por uma enxurrada de mensagens exaltando o papel do professor. Numa sociedade de matizes, para usar uma expressão que o Alcimar gosta muito, cada internauta se expressou a seu modo, mas todos esses gritos compuseram uma manifestação virtual extremamente consensual. Ou seja, todas as mensagens, desde aquelas carinhosas, com certa nostalgia, publicação de fotos de época, alunos e seus professores em poses felizes, ou ferozes, com a indignação do atual estado de coisas da escola pública, salários baixos, desmotivação, indisciplina insustentável nas salas de aula. E mesmo aqui, ontem, os alunos estiveram aqui protestando, né? Porque há um projeto de fechamento de escolas, aqui mesmo nesse auditório. Mas todas essas mensagens, a seu jeito, tratam a educação como indispensável para a construção de uma sociedade melhor e mais justa, para o desenvolvimento de um país mais tolerante em tempos de tanta luta pelo poder. É nesse contexto de uma sociedade que clama por uma educação pública de qualidade que as reflexões sobre novos paradigmas, para a dinâmica da nova escola, são sempre bem-vindas. Alcimar e Isméria, nesse livro Escola como Desejo e Movimento,
contam a história da experiência radiante dos ginásios vocacionais dos anos 60 e os depoimentos dos filmes que vocês acabaram de ver. Uma pedagogia fundamentada no novo humanismo, graças à visão de futuro da educadora Maria Nilde Marcelani. Ginásios, já naquela época, preocupados com a transdisciplinaridade, com as vocações locais, com o sentimento de comunidade, ensejando o complexo na formação do que é humano. Nunca desprezando o ruidoso, o diferente, o contraditório, o inesperado. A ordem, a desordem, a ordem, como movimento constituintes do que é humano. A experiência dos vocacionais em algumas poucas cidades, por ser revolucionária e formar cidadãos conscientes, completos, é claro que não agradou todo mundo e acabou de forma drástica ao sabor da ditadura militar. E aqui um parênteses, vale lembrar que o mesmo aconteceu aqui em São José, com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que também apostava na transdisciplinaridade, com professores renomados, um grande projeto, e que acabou fechada justamente por seus méritos pedagógicos. Mas essas experiências foram tão intensas que ainda hoje geram desdobramentos. Não é à toa que estamos aqui, 5 décadas depois, a celebrar os ginásios vocacionais. Enganam-se aqueles que pensam que Alcimar e Isméria têm escrito um livro saudosista. É mais um livro de inconformistas, como eles mesmos afirmam, inconformistas que ainda sonham com uma escola melhor. E, por isso, um livro que é também propositivo e que articula de maneira esclarecedora a linha da história do conhecimento com a história das práticas educacionais. Eles esperam que o resgate da experiência dos vocacionais, estimulado pela ação de ex-alunos e ex-professores, unidos na GVIV, sirva não só como um modelo pedagógico fechado para uma reprodução automática, mas como um modelo inspirador. Para dar início à conversa, gostaria que a Isméria e o Alcimar elencassem quais foram, afinal, as práticas pedagógicas que ajudavam na formação do estudante integral. Quais foram as práticas que transformam a escola numa escola desejante, desejada por alunos e também por professores. Bom, boa noite a todos. Antes de eu responder sua pergunta, eu quero contar uma curiosidade para vocês, que eu me sinto assim, muita vontade de estar aqui nesta casa, porque eu me formei na FAAP de São Paulo. Né? Eu sou, como primeira formação minha, eu estudei jornalismo na FAAP. Eu sou da primeira turma de comunicação social da FAAP. Então, com muita satisfação que eu estou aqui nessa casa, que é um desdobramento da casa onde eu me formei inicialmente. Né? Depois é que mas nessa época, eu já era voltada para a educação, estava trabalhando no vocacional, aliás, o vocacional que me levou a fazer esse curso de comunicação social, e acabei realmente optando por ficar na área da educação. Né? Eu acho que a vivência da experiência no ginásio vocacional me transformou a ponto de eu querer permanecer na área da educação. Né? Nunca quis sair da área da educação. Sou professora normalista, né? Comecei minha carreira, minha vida profissional na educação como professora normalista e não gostava de ser professora. Né? Eu sempre digo isso em todo lugar que eu vou falar. Eu não gostava de ser professora. Né? E eu, às vezes, chegava em casa, chorava, ai, pai, eu não quero ser professora. E meu pai, não, não sei o quê, tentava me convencer. Foi entrar no vocacional que eu me descobri educadora. Então, eu diria para você, já iniciando a sua colocação, que essa experiência despertou em mim
o desejo de ser professora de fato, né? Uma professora de fato. Então, o que o vocacional tinha, né, como proposta que mobilizou os professores, assim como mobilizou os alunos, né? De início, uma proposta de educação muito bem articulada, né? Que eu acho que isto já faz parte de uma representação de um paradigma que estava se despontando na época, né? Como a ideia da integração, né? Então, nós, por força de toda uma ciência racionalista, vivíamos e vivemos ainda, grande parte ainda da civilização humana no Ocidente, sobretudo, vive essa concepção de uma ciência fragmentada, né? E a fragmentação não se dá apenas só no campo do conhecimento, dá-se também no campo das relações humanas, certo? O que leva as pessoas, cada um para si, Deus para todos, vamos dizer mais ou menos assim. E no vocacional tinha essa ideia do trabalho coletivo, né? Quer dizer, a educação tinha que ser um trabalho pensado coletivamente pelos professores da escola. E pelos alunos também. E pelos alunos também, certo? Os alunos eram considerados co-criadores do currículo, coisa que a escola agora, eu até comento muitas vezes com o Luíde, com o Alcimar e com os colegas da GVIV, de que, no meu entender, o livro que a gente lançou em 2005 sobre o vocacional, que é fruto de não só da minha tese de doutorado, mas de várias teses que foram publicadas sobre essa experiência pedagógica, certo? Começou a trazer para os educadores a visão de que essa ideia de trazer o aluno como colaborador do currículo é possível. Ainda tem muita resistência para isso, né? Ainda tem muita resistência. Mas eu diria que essa ideia do aluno participativo na construção do currículo vem do vocacional, né? Então, não só nós, professores, éramos convidados a fazer parte de um coletivo que pensava a educação em conjunto, né? E não cada um. Isso é uma coisa até que eu cito no livro, né? Quando eu falo muito das minhas memórias, e o Luíde fala muito, aí o Alcimar fala muito das memórias dele, né, Alcimar? E uma das memórias minhas é que, quando acabou o vocacional, uma professora de geografia participou de uma reunião de planejamento, né? Logo no primeiro ano, logo no ano seguinte, quando acabou o vocacional, já não era mais vocacional, entrou no Oswaldo Aranha, que era a escola onde funcionava o vocacional, e ela, depois da grande reunião de planejamento, ela estava do meu lado, ela falou assim: só porque eles querem que eu vou fazer tudo isso que estão falando, porque eu entro na minha sala, fecho a porta e faço o que eu quero. Eu falei: olha, no vocacional isso não era possível. Primeiro porque os alunos tinham conhecimento do planejamento. Então, eles iam cobrar de você se você estava dentro do planejamento ou não. O Alcimar, você, como ex-aluno, quais são as suas memórias dessas práticas do vocacional na sala de aula, fora da sala de aula? Quais são as suas lembranças desses momentos pedagógicos? Boa noite a todos. Esse assunto da memória é um assunto que me interessa bastante. Eu gostaria até de começar falando de um micropoema que eu fiz sobre a memória, que é assim: memória não é o passado, é o presente passado a limpo, em mergulho
no furo do futuro. Então, essa ideia de memória memorialista e localizando num tempo histórico, ela é importante, evidentemente, mas ela só toma sentido quando ela entra numa pregnância com o presente. E que daí foi a minha ideia de tentar produzir um conceito de desdobramentos. E nesse conceito de desdobramentos, a ideia central estaria, vamos dizer assim, na metamorfose. Por exemplo, quando a gente vê uma borboleta, a crisálida está contida na borboleta, mas a gente não vê a crisálida. A gente só tem acesso à borboleta. Mas se a gente não tiver ideias de que nessa borboleta contém uma crisálida, você não consegue chegar a um conhecimento. Então, eu acredito que as minhas memórias do vocacional, até hoje, quando elas se presentificam, digamos, nas minhas lembranças corriqueiras, que eu me lembrando em aulas de ciência, em aulas de estudos sociais, que naquela época, anos 60, a área de estudos sociais já era contida 5 áreas: história, geografia, filosofia, sociologia e economia. Então, antropologia. Então, todas essas áreas, a gente já começava a tomar conhecimento com 10, 11 anos de idade. Então, eu acho que isso, para a época, numa escola pública, era um avanço muito grande, porque hoje, basicamente, em todo o ensino médio, quase que não se varrem todas essas áreas do conhecimento. E como é que naquela época se conseguia, através do ensino público, levar todas essas articulações disciplinares, essas articulações diárias, para uma população que vamos dizer, que ia desde quem tinha uma renda familiar muito pequena. Eu morava em Americana nessa época, então, digamos, na minha classe estudava a filha de um dos serventes da escola e também estudavam filhos de industriais de tecido. Tudo se mesclava, não era uma coisa como hoje, que a escola fica muito marcada por determinadas classes sociais e não se misturam. Então, acho que isso foi uma experiência muito importante que o vocacional trouxe. E a outra situação que eu gostaria de explorar é um conceito que a professora Marianilde Marcelani trouxe para a educação, que é o conceito de integração de áreas. Esse conceito, ele foi colocado em prática nos anos 60, que foi uma época extremamente disciplinar, que as coisas eram muito separadas, a história, a geografia, a sociologia, não se faziam links. Ela, eu acho, praticamente foi a primeira educadora que trouxe isso como prática e como conceito. Porque o conceito de transdisciplinaridade, que hoje é uma palavra até comum, é um conceito que foi desenvolvido por Piaget em 1970. Então, em 1970, a experiência do vocacional já estava extinta. Quer dizer, ela teve uma antecipação desses tipos de conceitos que hoje, vamos dizer assim, eles são bem conhecidos, mas ainda não são aplicados, porque o que eu percebo muito é que para que se tenha um currículo integrado, primeiro precisa ter a integração de todos os professores da escola, e todos eles tendo muitas reuniões para saber onde integrar os conhecimentos. Hoje fica uma coisa muito assim, vamos integrar, mas não se tem essas reuniões de conselhos, tanto de orientação educacional como de conselhos pedagógicos. Isso tem que funcionar o ano inteiro e com muita harmonia, para que isso possa
ter algum efeito, porque senão fica só um slogan de escola transdisciplinar, mas o que seria isso? Vamos dizer que a escola hoje trabalha o conceito de interdisciplinaridade, eu acompanho ainda muito as programações que a escola estão desenvolvendo, mas de uma maneira fragmentada. Paradoxalmente, a interdisciplinaridade na escola hoje é uma coisa, vamos dizer, fragmentada. O senhor está falando das escolas particulares ou da escola Da pública? escola pública. A escola pública também tem. Eu acredito que isso ocorra nas escolas particulares também. Mas, pelo que eu conheço e acompanho da escola pública, paradoxalmente, a interdisciplinaridade é também fragmentada. E principalmente, vamos dizer, se a gente for acompanhar escolas de periferia em São Paulo, que tem vários trabalhos que a gente segue nesse sentido. Aí a situação é muito mais drástica, porque os professores recorrem muito à licença saúde, porque se sentem ameaçados, existe muita relação da escola com os submundos da sociedade, então as escolas vivem muito amedrontadas, tanto professores quanto alunos. Então, a realidade das escolas públicas nas periferias da grande São Paulo é bastante complicado. Eu acredito que São José isso seja mais ameno, mas nas grandes metrópoles é muito complicada a situação da violência. E eu acho que esse é um outro assunto que a gente trabalha no livro, de como que a gente poder utilizar esse afeto, que é a violência, mas que ao mesmo tempo é uma intensidade e que tem uma potência forte, e conseguir tentar plasmar as intensidades que provêm da violência, para que a gente pudesse transformar em afetos construtivos através desses espaços afetivos, que é um outro conceito que a gente produz no livro. Quer dizer, usar da própria violência, vamos dizer assim, como matéria-prima, para que isso se transforme em outras direções afetivas. Porque uma das propostas dos ginásios numa delas havia a questão do resgate do senso de comunidade, né? Eu acho que isso passa por essa questão do conhecimento das comunidades, incluindo a violência, né? Isso é uma coisa interessante quando você está trazendo a questão das comunidades, porque, então, isso na minha época, como aluno, a comunidade era muito clara, que a gente entrava na escola, e vamos dizer, com 10, 11 anos, e o que a gente iria começar a fazer os nossos estudos seria, vamos dizer, primeiro conhecendo a escola, a família, enfim, a sociedade, ela ia crescendo, vamos dizer, desde a família até a gente chegar à cidade, o estado, o Brasil e o mundo. Era essa a direção de abrangência e que as áreas de estudos sociais tentavam dar conta. Agora, o desdobramento disso, que foi uma realidade dos anos 60 para os dias de hoje, existe uma inversão, que como nós entramos numa era tecnológica de redes sociais, de computação, hoje a criança com 2 ou 3 anos, ela já recebe o mundo na mão dela. E quando ela vai chegando com 10, 11 anos, então ela chega na escola já com um mundo introjetado dentro dela. Um mundo, não o mundo. Quer dizer, o mundo que ela conseguiu captar pela internet, enfim, por todas as vias virtuais. Então, essa metodologia que era usada no vocacional, que eu acho, para a época, era muito interessante, que era algo assim, que ia numa abrangência, então, de uma comunidade bem restrita até chegar no mundo. Hoje a criança e o início do adolescente entra com o mundo introjetado e pouco conhece da comunidade próxima. Da comunidade, até da família, né? E até pouco conhece da comunidade que vive. É isso. Eu gostaria de falar um pouquinho nesse aspecto do sentido de comunidade, que é uma ideia que a gente explora no livro,
mostrando que o próprio conceito de comunidade já era trabalhado dentro da própria escola. A escola como uma comunidade e o aluno como membro dessa comunidade, que tinha, então, assim como todos nós, professores, tínhamos o nosso compromisso com aquele projeto, com aquele planejamento, com aquela proposta pedagógica, os alunos também tinham, né? Então, eles eram participativos na construção do currículo, como eu já falei, né? Eram co-criadores do currículo, mas participativos na solução dos problemas que a escola tinha. Coisa que o aluno hoje não tem, não vive essa experiência, né? O aluno ele não está lá como um membro participante da construção daquela escola, daquele projeto pedagógico. Ele está lá para ser servido, e não para participar e servir também aquele espaço. Só que ele está lá para ser servido de uma forma muito, eu diria assim, quase que alienada, que ele não tem noção de que aquele espaço representa para ele e para a vida dele, né? Então, ele não consegue, o professor não consegue fazer dele um membro participativo. Por quê? Porque a escola não tem esse projeto. A escola não tem isso como uma proposta, né? A escola está lá para transmitir conteúdo. Só que, né, até essa semana veiculou no Facebook um vídeo aí de um espanhol que diz assim, isso é uma coisa que a gente fala também no livro, né? Castel, que ele fala, né? Naquele tempo, né, nos anos 1960, o professor era uma importante fonte de informação, mas hoje o aluno tem acesso a uma multiplicidade de fontes de informação. Então, o professor perdeu essa força de ser fonte de informação. Então, essa sim, mas o poder de fazer com que o aluno consiga articular. Porque tem a... Isso sim. Esse é um grande papel do professor. Papel que o professor deveria fortalecer nessa porque perspectiva. um dos autores preocupados com as questões de educação, que é o Edgar Morin, tem aquele conceito de que não adianta acumular o conhecimento, que é preciso saber tratá-lo e dar algum sentido para aquelas informações, né? Então, eu acho que é aí que está o papel do professor, né? A frase do Edgar Morin, inclusive, é que o conhecimento, hoje em dia, não é mais enciclopédico, é enciclopedante. Quer dizer, não adianta ficar guardando conteúdos. Isso já tem as bibliotecas, já tem toda a internet, que é toda uma reserva de memória imensa. O importante é como lidar com o conhecimento que se tem, como se articular os conhecimentos que se tem. Não precisa ter grandes quantidades. Isso já tem os depósitos virtuais e os arquivos. Vocês não podem detalhar, dar alguns exemplos assim mais concretos das práticas na escola? Quer dizer, por exemplo, estudo do meio. A gente já se referiu aqui. O estudo do meio já deu vários desdobramentos. Quer dizer, várias escolas particulares têm essa disciplina no seu currículo, né? Não como disciplina. Só um pouquinho. O estudo do meio não seria uma disciplina. O estudo do meio seria uma técnica mais ampla que abrangeriam todas as disciplinas. Tanto que o planejamento dos estudos do meio eram fundamentais. E outra coisa importante é que a própria palavra estudo do meio também surgiu do ensino vocacional. Essa palavra, hoje em dia, todas as escolas falam e não sabem de onde veio. Sim. Mas a origem dela, o conceito estudo do meio, veio dessa experiência do Estado, dos estudos... No Brasil, sim, né? Mas a origem mesmo é da Escola Nova francesa, né? Mas o modo como foi posto no Brasil é do vocacional. Porque o vocacional, só para esclarecer mais isso que a Isméria está trazendo, o ensino sempre foi visto como desdobramentos.
todas as ideias que vieram do vocacional, com a Maria Nilde, a equipe coletiva que produziu, também não é uma coisa de uma pura criação. Isso sempre tem desdobramentos. Maria Nilde era uma pessoa muito culta, e ela, então, antes de começar a bolar, vamos dizer, todo o ensino vocacional, ela já trazia ideias da escola de Sèvres, que foi uma escola francesa muito interessante nesse sentido do estudo novo, a escola Summerhills na Inglaterra, que na época era, vamos dizer, uma escola tida como currículo avançadíssimo e de altíssima liberdade para os alunos. Então, o vocacional já vem de uma mistura de conhecimentos anteriores e mesmo de pensadores. A Maria Nilde gostava muito de um pensador francês que era existencialista antes do Sartre, o Mounier, né? Sim. O Mounier, ela usava muito das ideias dele. Então, desse mix é que foi formado toda uma filosofia desse tipo de ensino que ela conseguiu colocar dentro do ensino público. Agora, o que eu percebo daqui para frente, vamos dizer assim, é que a sociedade hoje está ficando muito rasa no sentido dos desdobramentos, porque todas as ideias, vamos dizer assim, elas crescem e vicejam e vão germinando e vão crescendo. Hoje em dia parece que as ideias são sempre muito rápidas, cada pessoa quer dizer que é o autor daquela ideia e não percebem que as ideias sempre são frutos de ideias anteriores. Essa é a ideia de crisálida e borboleta. Vamos dizer, as coisas estão sempre em movimento e sendo produzidas. Elas não se esgotam. É uma história, né? Ela tem uma história. Eu acho que isso é o fundamental. Articular essas histórias e criando os desdobramentos futuros. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o estudo meio, que o Osimar lembrou bem, né, que não era uma disciplina, era uma técnica, mas por que o estudo do meio e por que o estudo do meio do vocacional tem uma característica que difere um pouco dos estudos do meio, tal como eles são aplicados hoje na prática escolar. O estudo do meio era uma estratégia, uma técnica, mas era uma técnica pensada como uma estratégia de estudo da solução de um problema. Certo? Então, se eu tenho um problema, né, vocês estudaram através de problemas, né? Eu tenho um problema, quais são as fontes onde eu posso coletar dados para a solução desse problema? Então, o meio era uma fonte concreta ali de dados reais para se conhecer a possibilidade de colher dados para responder os problemas. Então, não era um passeio, não era ter uma experiência ao ar livre, não era ter uma experiência de conhecer uma paisagem, um lugar. Isso não era. O vocacional, o estudo do meio, era um estudo num local onde se ia recolher dados para uma pesquisa, para um estudo, onde juntamente com outras fontes, como a bibliográfica, como os filmes, na época vocês viram filmes também como fontes de informação, e os dados para responder um problema que estava sendo objeto de estudo. E em cada comunidade, por exemplo, a Isméria levantou a questão dos filmes. A Americana, obviamente, foi uma cidade fundada por americanos, e num sentido de que, então, a influência americana proveniente da Guerra da Secessão era um assunto muito forte. Isso não era estudado em São Paulo, em Batatais, isso não fazia sentido. Isso fazia sentido para nós. Então, o filme, por exemplo, E o Vento Levou, para nós era um filme importantíssimo, porque fazia parte da nossa história. Essa bandeira confederada hoje, que vamos dizer que todo mundo, vamos dizer, virou meio um símbolo bastante negativo, em Americana não tem muito esse sentido, porque era um símbolo da colonização, era uma outra coisa que estava em jogo.
Mas nas perguntas do Guilherme, ele queria saber um pouco das vivências, né? Lembranças e vivências. Né? Então, eu acho que essa é uma boa lembrança, né? Essa do estudo da comunidade americana. Por exemplo, eu me lembro, eu fui criado nesse meio. Então, a historiadora que escreveu o livro Soldado Descansa, que narra a guerra da secessão pela ótica dos americanos brasileiros, era uma senhora que chamava Judith McNair Jones, que era muito amiga da minha mãe. Então, a gente ia muito na casa dela. E ela tinha uma bandeira confederada na sala. Então, era uma coisa que, para mim, faz parte da história, das minhas lembranças infantis. Hoje não teria muito sentido uma bandeira confederada, mas naquela época ainda fazia esse tipo de situação. Mas isso seriam mais lembranças. Agora, o estudo do meio, como eu morava em Americana, nós fizemos estudo do meio em São Paulo. Então, o que eu tenho de lembranças, por exemplo, nós fomos recebidos pelo prefeito de São Paulo naquela época, que era o Faria Lima. E ele recebeu a gente com muita naturalidade, deixou, eram tudo criançada de 12, 13 anos, a gente levava perguntas, ele deu imensa atenção para responder todas aquelas perguntas que a gente tinha curiosidades a respeito de São Paulo, explicou, abriu mapas. Então, o aluno se sentia muito valorizado, ele se sentia que, concomitantemente, ele era recebido pelo prefeito Faria Lima. Concomitantemente, nós fomos na Lacta, que era uma fábrica de chocolate, né, uma fábrica de chocolate, acho que ainda até hoje, né? E lá a gente entrevistava todos os níveis de trabalhadores que iriam desde aquele que varria, aquele que fazia a bala, aquele que fazia o chocolate, quer dizer, então, a gente, no estudo do meio, a gente tinha uma ideia do meio, a ideia não era visitar só autoridades, era também entrevistar o porteiro da fábrica, e do mesmo jeito que a gente, vamos dizer, se relacionava com um, a gente se relacionava com o outro. Então, isso era muito importante para se criar uma certa cintura e uma certa cidadania, né? No sentido de que todas as funções são importantes e que a gente trazia... Além dessa questão do estudo do meio, a gente tem várias propostas aqui, né? Mas uma que chama atenção é que no colégio se ensinava a estudar, né? E também foi ali que nasceu essa cultura dos trabalhos em grupo, né? É isso mesmo, professora Isméria? Sim, correto. Sim. Veja o seguinte, quando eu disse para vocês no começo que uma das coisas que me prendeu muito no vocacional e que foi me transformando assim, em termos até de uma vocação para a profissão da educação, é o fato de ser uma proposta muito bem articulada, certo? Muito bem pensada, né? Não é assim, vou fazer um estudo do meio porque os alunos querem fazer um estudo do meio, como eu vejo muito acontecendo. Onde vocês querem fazer estudo do meio? Em tal lugar. Vamos satisfazer os desejos dos alunos assim, superficialmente, né? Não, lá no vocacional, por exemplo, o estudo em grupo, a técnica do trabalho em grupo também tinha um propósito, também tinha um sentido pedagógico muito bem pensado, muito bem trabalhado, que era, como o vocacional nasce em 1960, estava chegando no Brasil, no final dos anos 50, a psicologia do Jean Piaget. Né? Quem é professor aqui sabe, né, do Jean Piaget. Então, o Jean Piaget traz essa ideia de que, na fase da adolescência, certo? Na fase da adolescência, o que começa a acontecer? Começa a mudar o modo de ele lidar com as operações mentais, certo? Então, uma forma de você trabalhar a cooperação, esse sentido de união que a escola deveria ter, dependia de um exercício de uma cooperação. E o trabalho em grupo era o exercício desse trabalho cooperativo.
de um lado, e, de outro lado, era um exercício da descentração do pensamento, que Piaget trazia para nós a ideia de que você, para desenvolver a sua capacidade de abstração, a sua capacidade de compreensão da realidade, você precisa não se fechar num único ponto de vista, mas de abrir-se para outros pontos de vista e fazer uma síntese de todos eles. Isso Então, tá o meio vocacional também pensou no trabalho em grupo de uma forma muito estratégica, certo? que hoje anda meio desvirtuado, né? Hoje está meio desvirtuado. E digo mais, eu acho que não só se desvirtuou no sentido do trabalho em grupo, como também, em virtude do vocacional ter sido considerado uma experiência subversiva, os anos que se seguiram ao vocacional, praticamente foi proibido trabalhar em grupo nas escolas. Porque foi entendido que trabalhar em grupo era preparar para a revolução. Né? O vocacional foi considerado uma proposta revolucionária, certo? Não era esse o seu propósito, mas foi assim que a ditadura viu a proposta. Com isso, eu experienciei isso, como alguns colegas meus, que quando foram trabalhar, voltaram a trabalhar nas suas escolas, sentiram que era proibido trabalhar em grupo. Né? E hoje o que você pede? Trabalho em grupo. A ideia da união, da cooperação, volta-se à ideia do grupo, do coletivo. E o grupo, eu acho que o trabalho em grupo, e o que também era uma outra técnica, que era o estudo dirigido. Sim, né? sim. Que eu acho que era uma coisa integra na outra. Porque o trabalho em grupo, muitas vezes, o professor ficava um pouco mais distante e digamos, deixando o grupo mesmo chegar às conclusões. E o estudo dirigido, o professor já tinha uma participação mais aguda no próprio processo. Quer dizer, então, todas essas coisas eram muito bem pensadas e era uma estratégia de ensino. Quer dizer, do mesmo jeito que a gente está falando das técnicas de que os alunos recebiam, mas para os alunos receberem essas técnicas, os professores estudavam muito sem a gente ver nas reuniões que eles tinham. Então, existia muito trabalho de estudo dentro da escola para os professores, para dar toda essa base. E a outra situação era que o professor do vocacional, ele ganhava bem, porque ele não precisava dar 40 aulas semanais. Se ele desse, por exemplo, 10 aulas de classe, ele ganhava pelas 40 horas. Né? Então, ele tinha uma dedicação integral. Certo. Deixa eu adicionar um esclarecimento aqui. Quer dizer, no vocacional também que nasce aquilo que depois as escolas vieram adotar, que são as horas atividades. Quer dizer, o vocacional, o professor trabalhava 40 horas, mas ele não dava 40 aulas. Ele dava um X de aulas, mas ele tinha horas atividades na escola. Ele trabalhava as 40 horas. Ele trabalhava as 40 horas. Só que ele não ficava em sala de aula às 40 horas. Né? Ele tinha, vamos supor, 26 horas aulas, 14 ele tinha para planejamento, para estudo, para troca, para planejar com os colegas de área, certo? Para ter reunião com os orientadores, o orientador pedagógico, o orientador educacional. Então, este conceito de hora-atividade também vem da experiência do vocacional. É lá que começou isso, quer dizer, a ideia de que o professor precisava de tempo, né, para se preparar, para orientar os alunos, para avaliar as provas. Né? Mas, Ismélia, você poderia falar um pouco também sobre como, que você viveu mais essa época como professora, né? Como foi possível a implantação num sentido de legalidade? Como que o projeto vocacional
entrou como um plano piloto de educação que tinha como finalidade ter uma experiência nos anos 60 e que depois, se o Brasil tivesse continuado democraticamente, essa experiência que essas escolas vocacionais estavam tendo, que era em São Paulo, Americana, Rio Claro, Batatais, Barretos e São Caetano, como que essas experiências depois seriam desdobradas em todo o ensino público. E exatamente ela foi cortada pelo AI-5 e aí até muito pelo contrário. Então, até os estudos dirigidos foram cortados, viraram todas técnicas subversivas, porque no fundo, o que não se interessava era ensinar a pensar. O que se interessava era um pensamento único, aí, ditatorial, e para manter esses tipos de coisa. Mas, digamos, se a gente tem uma ideia, se o livro é uma proposta também, como que isso poderia ser feito hoje? Como você imagina que isso teve uma história nos anos 60, de que como foi possível encaixar, no sentido de legalidade, todas essas ideias como uma base para uma escola pública? Como que isso poderia ser feito Na hoje? verdade, a legalidade vinha da própria instituição da experiência pela Secretaria da Educação, né? Na ocasião, o secretário da Educação que quis uma escola diferente. Ele tinha ido, era o governo Carvalho Pinto, né? Era o governo do Carvalho Pinto, e o secretário da Educação, o Luciano Vasconcelos, ele tinha estado na França, conhecendo a escola nova, ele tinha estado na Inglaterra, conhecido a escola compreensiva. Então, quando ele viu essas experiências ocorrendo nesses outros países, ele quis trazer alguma coisa semelhante no Brasil. E ele encontrou na experiência de Socorro, né, que as classes experimentais de Socorro, que já trabalhavam com essa metodologia e com essa proposta, e ele, então, convidou Maria Nilde para fazer parte dessa comissão criadora dessa experiência. Então, a legalidade vinha da criação mesmo dessa experiência pela Secretaria de Educação, que, então, criou todos os mecanismos legais para que essa experiência funcionasse dentro de padrões renovados, né, ou inovadores, eu chamaria de inovadores. Mas acontece que não estava previsto no caminho que em 64 ia ter a ditadura, né? Mas por que essas ideias, o que impede de que essas ideias hoje, que a gente vive num regime democrático, entre aspas, ou não, mas por que essas ideias não têm eco entre as autoridades? Quer dizer, você pode entender que no regime de força essa coisa aconteça. Mas hoje, por que a gente não vê em nenhum lugar se falar de propostas dessa formação do estudante integral, com esse tipo de humanismo que se praticou já há 50 anos? Por quê? Eu acho que o Alcimar até já deu uma dica aí, né? Que não é para ensinar a pensar, né? O Alcimar até já deu uma dica. Eu acho que são uma série de fatores, né, que acontecem hoje que impedem isso. Eu diria que um dos fatores, na minha visão histórica, na minha leitura que eu faço de toda a experiência vivida do vocacional, depois que eu saí do vocacional e voltei a trabalhar em escola comum, depois fui dar aula no ensino superior e vi que a coisa é mais ou menos a mesma. Primeiro, eu acho que a ditadura, ao extinguir a experiência do vocacional, do modo como extinguiu, e eu acho que nesse ponto o filme mostra, o documentário mostra isso, ela criou um estigma, né? Renovar é pecado. Vamos dizer, renovar é proibido. Certo? Então, criou um estigma. Certo? Então, essas ideias inovadoras, elas carregam hoje ainda uma carga de um estigma
de que inovar é querer fazer revolução, querer mudar a sociedade, e não é para mudar a sociedade, né? Então, uma coisa assim. E outra, eu acho que são outros fatores, que eu acho que o próprio desenvolvimento científico e tecnológico criou uma sociedade tão veloz na dinâmica do conhecimento e do desenvolvimento tecnológico, que tudo tem que ser feito com muita rapidez. Então, como o próprio Simar já também citou aí, ficou tudo muito superficial. Então, ninguém mais tem tempo, parece que, de se aprofundar, né? Eu acho que, vamos dizer, uma coisa que a gente tem que detectar é que, vamos dizer, que não é só no governo que acontece essa situação desse desinteresse pela escola pública. Nas cidades e nas comunidades, a gente vê o assunto, vamos dizer, escola, desejo, movimento, não é um assunto sedutor. Ninguém quer saber muito de discutir essa coisa. É muito melhor discutir uma balada do que ficar discutindo educação, visto o que acontece. Ninguém está muito interessado com educação. Não é um assunto sedutor. Então, como é que isso vai ser desenvolvido se isso também não tem o interesse da população? Quer dizer, o que acontece que a população reclama, porque não tem escola, porque não tem... Mas ninguém quer discutir nada. Então, é bastante complexo e complicado essa situação na atualidade. Tem que ter uma mudança muito forte de mentalidade, porque não é um assunto do mundo desejante da cultura atual, principalmente aqui do Brasil. Estamos falando a nossa realidade. Não acho que não é a mesma realidade da Coreia, que fez toda uma transformação em educação. Acho que a nossa realidade é muito essa. O assunto educação é um assunto bem terciário. Agora, na hora... Simar, eu faria uma pergunta para você em cima disso. Eu acho que um pouco a gente até já conversou sobre isso, mas eu acho que valeria a pena você explicar para o pessoal aqui, que se não é um pouco também o fato de que nós, durante esses 50 anos que se sucederam à experiência do vocacional, a escola está muito mais como uma escola assistencial, né, para o aluno. Então, se criou uma ideia de que uma escola de qualidade tem que ser pensada pelo governo. E o governo tem que criar uma escola de qualidade. Não é o povo que tem que ir atrás dessa escola de qualidade. Né? Então, o povo não está lutando por isso. Quer dizer, os alunos saíram nas ruas em 2013, isso até a gente fala no livro, na introdução, que eles saem às ruas pela mudança de uma escola de qualidade. Mas eles estão ajudando na escola, a sua escola a ser uma escola de qualidade? Não estão. Eles são os primeiros que detonam a escola. Se você parar para pensar, os alunos não estão fazendo nada na escola para melhorar a escola. E os professores também, então, não é isso? Claro, acho que Exato. Então, acho que é isso que você está falando. Quer dizer, o povo, quer dizer, a sociedade não está lutando por esse bem. Não está sabendo lutar por esse bem. Então, a mudança passa por esse tipo de debates, né? Sim. Para a gente pôr o debate, para finalizar o nosso debate e abrir para as perguntas, para a gente terminar esse debate um pouco para cima, seriam que esses debates possam contribuir de alguma maneira, né, para despertar essa ideia de que a escola deve ser uma escola desejante, como vocês pregam, né? Uhum. Acho que para quebrar essa cisão no discurso entre a comunidade, o social digamos, e as pessoas e os educadores, quebrar essa cisão onde algo tem que vir fornecido pelos governos e sem ter a participação ativa do social. O social e o governo e o social, no fundo, são partes da mesma engrenagem. Não pode ter uma cisão. O governo planeja e a população recebe.
Isso tem que ser uma coisa discutida em conjunto. E isso é que falta. E isso está muito deslibidinizado na população. Porque na hora de, vamos dizer, todo mundo tem a ideia de que a única saída é a educação. Essa frase virou um chavão. Todo mundo fala em todos os lugares, a única saída é a educação. Mas o que fazem para isso? Quer dizer, eu não acho isso depressivo, vamos dizer assim. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que constatar para poder começar a mudar, porque eu acho que isso também na população é bastante inconsciente. Porque a população, por falar que a única saída é a educação, parece que quando falou isso, já falou tudo. E, na realidade, isso é apenas a pontinha do iceberg para começar a pensar a educação. Então, a gente queria abrir aqui o debate, se alguém quiser fazer alguma questão. Você coordena aí? Você quer o microfone Alguém aí passa para o você? microfone? Alguém poderia... Acho que, mas acho que precisa para gravar, né? Tudo bem? Sim. Bom, primeira coisa, eu vou pedir desculpa, se a gente trouxe mais desesperança para você, não era a nossa intenção. Pelo contrário, a nossa intenção é exatamente recuperar essa esperança de que é possível fazer uma escola desejante. A experiência está aqui relatada, certo? Mas também não tapar o social, né? É? Mas também não tapar o social, trazendo Exato. esperanças vãs. Acho Certo. que tem que fazer um diagnóstico, porque senão a gente também fica pintando um mundo cor-de-rosa, onde não temos muito esse mundo cor-de-rosa hoje em dia. Certo. Então, eu acho que, primeira coisa, eu acho que é entender, e é isso que é o propósito, o principal propósito desse livro, é mostrar que, durante o século XX, houve uma série de mudanças paradigmáticas que, conscientemente ou não, né, mas eu acredito que tem muito de consciência no pensar essa proposta, muito desses paradigmas que hoje estão sendo aí discutidos, a dificuldade de pôr em prática. Quando você fala em planejamento integrado, por que a escola não faz planejamento integrado? Por que a escola tem dificuldade de trabalhar interdisciplinarmente? Eu nem diria transdisciplinarmente. Então, nós temos que buscar onde que estão esses bloqueios. Certo? Por quê? De um lado, eu acho que o Estado não faz nada para o professor avançar no domínio desses novos paradigmas. Quando você fala numa avaliação processual, numa avaliação emancipatória, qual a dificuldade? Ainda o professor está naquela avaliação bimestral,
O aluno tem que mostrar na prova que ele aprendeu o conteúdo que o professor trabalhou, dar uma nota. Então, tudo isso está discutido aqui. Então, qual a dificuldade? Por que não se avança numa escola em que a avaliação, ao invés de bloquear as expressões do aluno, não fazem com que elas tenham abertura para desabrochar, usando uma expressão vigotskiana, que ele fala que, quando ele diz que o desenvolvimento proximal do aluno é fazer com que a sua competência, o seu talento se desabroche. Por que a escola não faz isso? Onde está a dificuldade? Na resistência dos professores pela mudança? No governo que não quer avançar? No mau pagamento, quer dizer, eu vejo aí uma fonte, quer dizer, o professor também não está estimulado a mudar, porque ele está vendo muitas dificuldades no plano da escola, quer dizer, ele precisa dar aula de manhã, de tarde, de noite, para ter um salário razoável. Então, ele não tem tempo e nem motivação para ficar querendo fazer uma escola diferente. Ele quer ir lá, mas passar o conteúdo e pronto. Então, quais são esses pontos de estrangulamento que estão impedindo a escola de fazer coisas que os paradigmas hoje anunciam como paradigmas para o século XXI, e está muito presente no discurso, mas muito difícil de ser colocado na prática? Por exemplo, a avaliação, planejamento integrado está aqui. É uma necessidade, é uma exigência paradigmática no dia de hoje. A avaliação processual é uma avaliação exigida, pensada para a formação de um aluno que gosta de estudar, que gosta de aprender, que gosta tenha desejo por a escola. Uma aproximação com o professor que é mais do que um transmissor de conteúdo, que é um orientador, que é um mediador da inserção dessa criança no mundo. Então, tudo isso já foi posto em prática, mostra que isto é viável, mas nós estamos ainda resistindo de evoluir isso na prática. No discurso, não. Eu acho que o discurso está muito... Se fala muito em planejamento integrado, em planejamento interdisciplinar, em avaliação processual. Mas a escola faz uma avaliação processual? Não faz. Ela ainda está presa naquele padrão de uma avaliação classificatória. Deu para você entender meu raciocínio? Deu? Né? Mas o que eu gostaria de aprofundar mais... Ele pode ajudar. Você tem 17 anos de experiência. Eu também gostaria de escutar. Qual é a tua experiência? A gente está falando, vamos dizer, do desdobramento dessa escola que a gente viu. Agora, como você deu ênfase, faltam 3 anos para aposentar. Então, qual que é a tua experiência da escola nos dias de hoje? Isso. Sim.
E não é só o aluno, é os pais também, né? Porque os pais também querem conteúdo, né? Veja, tudo isso que você está falando que mostra a sua experiência na realidade, eu que convivo mais com a escola do que o Alcimar, eu vejo que isso acontece, né? Eu vejo que isso acontece, mas eu acho que existe, na minha visão, a escola é muito permissiva. A escola não tem uma disciplina adequada para direcionar o aluno para assumir compromisso com sua própria aprendizagem, com o seu próprio desenvolvimento. Então, eu vou dar um exemplo para você ver como a escola é permissiva. Recentemente, eu fui fazer uma palestra numa DRELA em São Paulo, né, uma Delegacia Regional de Ensino em São Paulo, e saiu um problema desse. Uma professora perguntou para mim: professora, nós temos um problema lá na escola que a prefeitura dá uniforme para os alunos. Só que tem alunos que não vêm com uniforme e vêm com umas roupas, né? Umas meninas vêm lá com umas roupas que não são adequadas e tal, etc. Né? Como querendo dizer, vêm com umas roupas meio inconvenientes. E a gente, né? Então, cria aquele problema. Eu falei assim para ela: primeira coisa, qual é a regra sobre o uso do uniforme na escola? Ela disse assim: regra? Por quê? Tem que ter regra para usar uniforme? Eu falei: a escola não tem um regimento interno que estabelece a vida ali dentro da escola? Um dos itens é o uso do uniforme. Ah, não. Quer dizer, fica uma coisa solta, uma coisa assim. Ué, eu falei: então, você não tem regra, minha querida, não tem o que cobrar. Aí não precisa de uniforme, então. Não precisa de uniforme. Cada um vai como quer. Agora, é isto que a escola tem que ser, fazer o aluno ir na escola fazer o que ele quer? Eu acho que a escola não é lugar para o aluno ir lá fazer o que ele quer. A escola tem que ter regra, tem que ter um regimento. E todos têm que... Aí vem a integração ou o trabalho coletivo. Não é o professor deixa e outro não deixa. É regra? É regra. Então, eu acho que a escola se tornou uma escola meio caótica, assim, meio perdida, não sabe se cobra, se não cobra, se põe limite, se não põe. Então, você percebe que a coisa ficou meio assim. Ah, faz o trabalho, faz. Se não faz, vão passar o aluno do mesmo jeito, porque, não sei o quê. Então, gente, o aluno precisa de referência. É sobre isso o Alcimar fala muito no livro, e é importante. Eu acho que essa referência que a escola está deixando de dar, que o professor está deixando de ser para o aluno. Porque senão caotiza o sistema. Quer dizer, o professor está deixando de ser referência para o aluno. Você sabe que a questão de uns 15 dias atrás, a GVIV foi passar um filme lá para os jovens, né? E o Pô estava também falando, disse que eu disse lá: hoje nós não precisamos mais de professor, é só ir no Google, você consegue o que você quer. Quer dizer, o professor perdeu. Se perdeu. Então, é isso que eu estou querendo dizer, que a escola precisa ser uma escola muito bem articulada, muito bem pensada. O que ela quer dos alunos? Tem um regimento, os alunos precisam conhecer esse regimento, os pais precisam conhecer esse regimento. Senão fica uma coisa solta. E não é possível você formar alguém com coerência, hein, Alcimar? Você que é psiquiatra aí, que nós estamos exatamente discutindo essa ideia de uma educação que ajude ao aluno, ao jovem, à criança, ao jovem se organizar psiquicamente. É produzir uma subjetividade. Né? Produzir uma subjetividade bem auto-organizada, bem organizada. Se ele não tem no ambiente um espaço que lhe dê referências. Depois você perguntou, né? Pode falar, depois.
Eu acredito que sim, mas eu acho que isso tudo eu poderia responder para você através do processo de avaliação que a pedagogia do ensino vocacional adotou, que é essa avaliação que nós chamamos de uma avaliação emancipatória, que depois o Alcimar pode completar muito bem a partir da vivência dele como vivendo esse processo, né? Eu posso falar como professora, ele vai falar com a experiência dele como aluno. O que seria uma avaliação emancipatória? Você que é professora aí, fala-se muito numa avaliação emancipatória. O que é uma avaliação emancipatória? É aquela avaliação que leva o aluno a se conhecer, a saber quais são os seus potenciais, quais são os seus talentos, quais são suas limitações, aonde ele é mais fraco, onde ele é mais forte, onde ele precisa investir mais, onde ele pode investir menos, que ele vai bem, certo? Enfim, por onde passa o desejo dele de continuar a se desenvolver, certo? Então, eu vejo no processo de avaliação adotado pela pedagogia do vocacional, que foi essa avaliação emancipatória, né, processual, que hoje chamam de avaliação formativa, certo? O instrumento para o aluno se autoconhecer, saber quem ele é, saber quais são os seus desejos, quais são os seus interesses, por onde passam suas capacidades, certo? E por onde passam as suas limitações, porque eu acho que uma coisa que me incomoda muito na escola ainda hoje é por que todo aluno precisa tirar 7 para passar em todas as matérias? Por que eu não posso passar com... Olha, eu em matemática, eu em física sou 4. Não adianta, não vai. Física não é o meu ponto forte, mas eu sou excelente em português. Eu sou competente em literatura, em poesia. Aliás, a gente cita no livro aqui, né, o Alcimar, a experiência de que o Raul Seixas, por exemplo, conta a biografia de Raul Seixas, que ele foi reprovado 3 vezes na 2ª série ginasial. Mas que ele era excelente, uma pessoa que devorava os livros da biblioteca do pai, que adorava escrever, que adorava... Mas ninguém deu importância para ele para isso. Então, por que todos os alunos precisam passar com 7? Né? Nós não somos iguais. E nós não somos bons em tudo. E aí você está levantando uma questão que acho que tem... Agora você fala a sua parte. Que a Sueli está trazendo, que é essa questão também da subjetividade e a questão, que acho que a gente trabalhou pouco hoje aqui, que por que se chamava vocacional? Porque é alguma coisa da vocação. E vocação tem a origem na palavra, é um chamado interior. Esse chamado interior seria uma fonte de subjetivação. Então, isso que a Isméria está colocando. Que se um menino de 12, 13 anos, ele tem muito mais, como então aí o Raul Seixas, devia ter muito mais, uma coisa musical, uma coisa muito mais poética, uma coisa por aí, obviamente não, mas talvez não teria vocação para física, para química. Sim. Então, esse não lado era deveria... o lado dele. O lado fundamental, então, é óbvio que ele deveria receber alguma contribuição nesse tipo de conhecimento, mas não ser a ênfase do conhecimento dele. Então, o que eu acho que o vocacional, que a gente poderia desdobrar para os dias de hoje, para falar numa linguagem bem atual do capitalismo, o mercado hoje, se ele precisa, por exemplo, de torneiro mecânico, então ele lança que ele precisa e que a escola deve fornecer torneiros mecânicos. Não interessa se tem vocação ou não. Interessa que coloque torneiros mecânicos, coloque no mercado. E a lógica do vocacional era o oposto.
Porque a lógica do não vocacional é a pessoa descobrir a sua subjetivação, na sua subjetivação, qual eram os seus pendores, qual era esse chamado interior, como é que isso iria florescer dentro dele, e depois que ele percebesse, aí ele se encaixaria num mercado que precisasse daquela vocação dele. Só que aí essa vocação dele iria ser desejante, porque a vocação de quem não tem nada a ver em ser torneiro mecânico e vira torneiro mecânico para preencher uma forma, só vai formar um sujeito alienado, tipo do filme do Chaplin, que fazia aquelas formações em massa, em série, apertando o botão, e que levou a grandes problemas da era industrial. Quer dizer, eu acho que o vocacional ele vem quebrar com esse tipo de situação. E aí que é essa questão. Por que todo mundo precisa ter 7? Você pode ter 4 em alguma coisa e 10 em outra. Isso era uma outra coisa que no vocacional, aí eu como aluno posso falar, não tinha essa questão do primeiro aluno da classe, porque ninguém era primeiro aluno da classe, porque uma que tinha uma gama de áreas de conhecimento, que eram mais de 15 ou 16, era impossível alguém ser primeiro aluno e ter grandes aptidões, desde artes industriais, artes plásticas, práticas agrícolas, práticas comerciais, e ao mesmo tempo ser bom em português, matemática, história, geografia, porque tudo isso se dava no vocacional. No vocacional não deixava de dar conteúdos desses tipos de matérias. A gente podia estudar mais, porque a gente tinha 9 aulas por dia, entrava 8, saía às 5 da tarde. Então, evidentemente, era um ensino que tinha muito mais tempo dentro da escola. Mas como é que alguém ia ser primeiro aluno da classe, se ele não tinha muito uma habilidade motora? Ele não ia ser bom em artes industriais, mas poderia ser bom em línguas. Então, aquele que era bom em línguas, às vezes não era tão bom em matemática. Então, na somatória, todos se sentiam que eram bons alunos. Por quê? Todos tinham aptidão e desenvolviam esses aptidões. Então, a autoestima e a subjetividade era muito mais polida nesse sentido. Então, em geral, um aluno que passasse por um processo como esse, iria ter muito menos questões com a autoestima do que um que veio de uma escola, vamos dizer, que onde a grande ênfase é português e matemática, e, enfim, alguma dessas matérias. E ele tem dificuldade, vira o burrinho da classe. Então, aonde vai a autoestima dele? E isso daí só se resolve com um currículo muito grande em campos de área, para que a pessoa possa se situar e se perceber e se constituir como sujeito dentro dessa perspectiva. Então, tem uma inversão no pensamento de mercado. O que não significa que perceber o mercado não fosse uma variável importante, né? Claro. Mas essa complementaridade entre o sujeito e o mercado que foi uma... Mas o mercado hoje, inclusive, ele é muito mais rico e com muito mais possibilidade do que nos anos 60. Exato. Então, hoje tem centenas de profissões. Naquele tempo, quase que eram meia dúzia de profissões. Hoje, a gama é muito grande. Então, se a escola produz um sujeito criativo, ele vai produzir um lugar nesse mercado. Sim. Você está querendo falar? Abre, fala. É um consenso isso. Sim.
Eu acho que... É a fórmula pronta, né? Eu acho que a sociedade, de um modo geral, a gente começa o livro, né? Deixa eu até mostrar, né, Alcimar, a gente começa o livro dizendo assim, olha, quer ver? Abrir esse livro com o pensamento de Edgar Morin tem o propósito de mostrar que o rumo de nossas reflexões, o Edgar Morin que está falando da necessidade de uma unidade de atitudes na sociedade a fim de salvar o planeta. Né? Ele está falando da agonia do planeta e que, se não houver uma unidade de ação na sociedade, né, esse planeta diz assim, olha, teremos há vários séculos na área planetária. O século XX é a idade da grande agonia planetária. É um momento histórico que se impõe a exigência fundamental de uma unidade da espécie humana, de uma unidade que respeite todas as diferenças culturais e assuma a forma de confederação planetária. Se a humanidade não conseguir realizar esta unidade, correrá, com certeza, o risco de se autodestruir em todos os sentidos. Então, a gente diz assim, abrir esse livro com o pensamento de Edgar Morin tem o propósito de mostrar que o rumo das nossas reflexões sobre a degradação pela qual vem passando a educação pública brasileira extrapola a realidade imediata para situá-la no tempo e no espaço históricos e chegar ao que se constitui ao cerne da crise da sociedade moderna, muito bem representada na metáfora da agonia do planeta. Então, eu acho que do diálogo, escola e família tem que começar a se falar, escola e comunidade tem que começar a se entender, certo? Mas, não sei, agora você fala. Mas você deu um norte interessante aí no desdobramento do que seria os anos 60, 70, com os anos 2015, 2020. No sentido que, nos anos que o vocacional floresceu, o básico na cultura era quase que o império das ideologias. Então, os estudos sociais, com antropologia, sociologia, economia, eram áreas do conhecimento, disciplinas fundamentais para fazer uma articulação. Então, a gente poderia pensar num mundo muito mais ideológico. O mundo de hoje, que abre o livro, que é o mundo que o Morin coloca, a situação é muito diferente, é a agonia do planeta. Quer dizer, ou presta atenção no que está acontecendo, ou o mundo vai ser extinto. Não é mais questão de que vai ser revolução, comunismo, isso, capitalismo, ditadura, ou aquilo. Ou o mundo vai para frente, ou ele sucumbe. É muito claro o discurso dele. E aí entra o diálogo entre esse tipo de coisa. Então, digamos, uma plataforma hoje para a escola, ela tem que ser muito mais ecológica, ela tem que ser muito mais ligada a essa preservação do planeta. Agora, não tirando os estudos sociais, a cultura e as ciências humanas, mas ela não é mais a questão central do mundo atual. Sim. Como foi nos anos mesmo, porque hoje esquerda e direita já está virando tudo a mesma coisa. Se é que existe. Se é que existe. Tem uma questão lá. Tem uma questão? Fala, bem. Interessante.
Sim. Essa é a ideia de movimento que a gente está trabalhando no livro. E que está uma síntese muito clara do que ela Sim, está falando. isso é o que você está falando. Eu concordo com grande parte que você falou. Acho que fez uma síntese muito bem feita do que acho que nós tentamos como. Nós temos comunicar. essa preocupação. Uma das questões que a gente coloca no livro, né, Elcimar, como educar hoje os alunos, as crianças, os jovens, para um mundo de incerteza. Quer dizer, você não tem mais certeza de nada. É como você disse, você está começando a construir o pensamento dentro de uma direção, de repente já muda. E referência não é certeza, né? Exato. Referência é o jeito que você coloca dentro da forma que está sendo criada. Não é uma certeza, é um jeito de você circular bem dentro desse conhecimento que foi construído e desconstruído, construído e desconstruído. É uma errância, é um caminho que você percorre dentro disso, né? Muito bem. Nós agradecemos a presença de todos e o livro está aqui para ser autografado, né, pelos nossos autores. Parabéns pela palestra. Obrigada. Obrigado a você Obrigada a como você. debatedor. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pelas perguntas, que sempre enriquecem a nossa possibilidade de expressar nosso pensamento, Foi muito criativo, né? E nosso desejo de realmente que o nosso trabalho possa trazer alguma contribuição para a escola começar a se rever, né, em muitos dos seus procedimentos que estão meio arcaicos, né, que não estão mais respondendo às necessidades do mundo de hoje. Certo? Muito obrigado, então, pela contribuição com suas perguntas. Olha aqui para mim. Vamos lá?
Agora não dá também ficar criticando a aluna pedir mais comida. Quase muito perto ali, para maneirar. Agora nós vamos fazer, vamos fazer. Vamos cumprimentar ele. Eu vou aqui. Também. Como é que tá as coisas lá? Aqui tá muito calor lá. E aí, Esse tipo de residência ali, não mais roupa, a residência era o outro. Deixa eu decifrar minha letra. Então, vamos seguir. Não tem como dizer, não é? Vamos seguir o desafio. Eu espero que vocês gostem dessa aventura que foi escrevida nesse livro. Ah, Não, a dela é seu Jamil. Ainda também, vamos ficar aí, César. Deixa eu ficar aqui com o Marcos. na Rua Bartira, em São Paulo. ótimo. Obrigado. Viu? Mas vamos marcar algum dia. Vamos. Um dia eu vou para São Paulo Não aparece muito desdobramento. E a escola ainda está presa a padrões estáticos, quase. Beleza, legal. Obrigado. Sem saber quando Já tem mais situação mais de reconhecimento, mais família. Eu acredito que mas ela quer ter por exemplo, muito obrigada. Que saudade. Pois é. é meu irmão. Ah, é? Nossa, aí, ó. Eu já fiz para ele uns vídeos do lançamento dele em São Paulo. Isso, eu estive lá em São Paulo. Eu sempre vou nos lançamentos dele. É meu irmão caçula. O Avelino que chama eu para vir lá. Hã? O Avelino que chamou eu para trabalhar. Ah, é? Eu vou falar dele pra você. Ó, o Reginaldo eu conheço há muito tempo, viu? O Reginaldo eu conheço há muito tempo. Já fez muitos trabalhos excelentes para mim. Tchau. Um abraço, Prazer, Reginaldo. Rebeca. Tudo de bom. Obrigada. Não dá para a gente explicar tudo, né? Eu acho que o fundamental é entender que nós não Eles eram pessoas que se conceituaram nessa cidade. Então isso também é um valor muito importante. Hoje em dia, o trabalhador